E aí galera, boa noite, todo mundo beleza? Aí todo mundo que tá ligado no Facebook, vamos falar mais um pouquinho sobre Fórmula 1, sobre todas as categorias, né? Hoje o tempo é curtinho, daqui a pouco tem programa na Rádio Nossa RPC, então vamos falar aí principalmente do GP da Espanha de Fórmula 1. O Lewis Hamilton ele conseguiu a vitória número 55 da carreira dele, é realmente um feito aí impressionante, ele vai ali encostando. Talvez aí mais para frente ele vai encostando aí próximo do feito de conseguir ali se aproximar, né, do Michael Schumacher. Então Schumacher com 91 vitórias, um negócio quase impossível de alguém imaginar que poderia chegar, mas ainda é possível. Do jeito que o Hamilton e a Mercedes têm domínio na Fórmula 1, eu acho que eles podem chegar lá. Então, assim, ele fez uma prova primorosa, mesmo ele largando em segundo, ali, ele partiu em primeiro, mas aí ficou logo para segundo, o Vettel superou ele, então, ele ali comboiando, ele tentando, conseguiu partir para cima, a tática da Mercedes ajudou bastante, então tudo isso colaborou, e aí ele partiu para conseguir mais essa vitória tão impressionante, assim, ele disputando ali roda a roda com o Vettel, uma briga que nós tanto imaginávamos no campeonato e finalmente aconteceu, um duelo mais direto ali. Até o Vettel, no meio da prova, saindo dos pits ali, jogou para cima um pouco do Hamilton, o Hamilton foi para fora, praticamente se tocaram na primeira curva, até numa manobra que lembrou muito o que o Massa fez com o Alonso. O Alonso na época era a primeira passagem dele na McLaren, e aí o Alonso passou por fora, o Massa ele conseguiu manter a ponta e vencer naquela oportunidade. Então vai lembrando aí grandes lances da Fórmula 1 que ficavam até esquecidos ao longo do tempo e vão voltando em algumas situações em 2017. Apesar de um regulamento que não ajuda, não propicia muitas ultrapassagens assim, a aerodinâmica ali realmente complica a aproximação, tentativa de ultrapassagem, colocar do lado, é mais nas curvas, o que também é difícil, porém também tem essa situação da asa móvel, tudo ajuda. E na abertura da temporada europeia, todo mundo chegando com novidades ali, a Red Bull com um carro totalmente diferente, só que pelo menos o Ricciardo ficou em terceiro. O Verstappen não levou sorte, ficou na primeira curva ali, na maior confusão que teve, Kimi Raikkonen se tocando com ele, o Bottas também acabou espremendo os dois ali. Então, nessa situação, dois importantes competidores ficaram pelo caminho, e aí o pódio praticamente caiu no colo do Ricciardo, uma sorte para ele nessa situação. Azar do Verstappen, ele foi vencedor, a única corrida que ele venceu na categoria até aqui foi justamente nessa pista do ano passado, há um ano, ele fazendo história, mas dessa vez a situação bem mais diferente, bem mais complicada. E para o Felipe Massa, ele também envolvido em toda essa situação, em todo esse negócio aí da primeira curva, os toques ali, sempre uma disputa muito acirrada, momento mais complicado da corrida é a partida, a largada, e aí ele acabou também tocado, furou um pneu no carro da Williams, e aí ele ficou para trás, não teve rendimento, não conseguiu encostar no resto do pelotão para poder brigar por melhores posições, chegou a tomar 2 voltas do vencedor, e aí não tinha muito o que fazer, né? De repente pensar mesmo na próxima etapa lá em Mônaco, daqui a 2 semanas, o Grande Prêmio do Principado, que sempre chama a atenção, uma das maiores provas do mundo, e não vai contar com o Alonso. O Alonso decidiu correr as 500 milhas, aí na vaga dele vai estar lá o Jenson Button. Então ontem aí uma prova com várias emoções. O Daniel Kvyat da Toro Rosso, por exemplo, ele também partiu lá de último lugar, de 20º, e aí conseguiu fazer uma estratégia boa também com esse carro, que não é um carro tão de ponta assim, inclusive, e aí comboiando, ultrapassando, lutando bastante. O que parecia ser uma prova muito ruim, ele conseguiu parar lá na frente. Inclusive o próprio jornal, o Lance, ele falando que o Lewis Hamilton foi espetacular, realmente ali, foi um duelo de gigantes ontem, ele fez a diferença para cima do Vettel, e a Mercedes na estratégia também mostrou que tem reação muito rápida. Afinal, em outras corridas, a Ferrari parando antes, conforme parou ontem também, isso dava muita vantagem. Isso chamava a atenção durante a corrida, eles conseguiam planejar melhor ali o uso dos pneus, a troca, tudo isso, o desempenho na corrida, já tinham toda essa visão. Então ontem, mesmo a Ferrari parando antes, no final, a segunda parada de cada um do Vettel e do Hamilton, o Vettel acabou colocando os pneus médios, ficou em segundo e perdeu de rendimento. Afinal, ele foi ultrapassado pelo Lewis. Lewis ficou com rendimento de cara muito melhor, botou os macios, pegou aquelas voltas ali do composto ali, pegando realmente maior velocidade, mais aderência, funcionando melhor, e depois que eles começaram a se degradar um pouco mais, ele já estava distante. Aí o Vettel, com pneus bem mais comprometidos,
ficou difícil de chegar, e o Hamilton só administrou para a vitória, seguiu aí para mais um triunfo na carreira dele, ele comemorando super tranquilo. Quem sabe aí ele possa conseguir o tão sonhado 4º título mundial no final do ano, e aí realmente superar o Ayrton Senna, o grande ídolo dele de tantos, que tem 3 títulos, assim como o Lewis Hamilton também tem esse mesmo número. Então, o companheiro de Hamilton, Valtteri Bottas, ele bem que vinha comboiando também os primeiros colocados, apesar do toque na largada. Porém, ele teve um problema de motor, começou a cair ali óleo no escapamento do carro, e lá no meio do traçado do circuito, ele teve realmente que parar, abandonar, encostar o carro da Mercedes, da estrela de 3 pontas, e aí não havia muito o que fazer. Falta de sorte para Bottas, mas também muita sorte, competência, conforme já destacamos, do Hamilton e da Mercedes aí, pensando em tudo na estratégia, colocaram o pneu certo na hora certa, o Lewis rendeu, passou o Vettel e seguiu ali para a ponta. Outro destaque também muito interessante que comentamos no Pop Bola da Rádio Globo, no blog, vamos colocando sempre aí todos os detalhes das corridas de Fórmula 1, também do mundo do esporte a motor. A Force India, ali mais uma vez pontuando, chegando com os 2 carros, impressionante esse time aí, que é de mediano ali, realmente para baixo, vem com muitos problemas financeiros, até devido à situação do dono, o Vijay Mallya, que foi preso, não pode sair da Inglaterra. Então, mesmo assim, eles fizeram um carro bem nascido, veio bem mais atualizado para a temporada europeia, que abriu domingo na Espanha. E aí, Esteban Ocon ele fechou em 5º, o jovem francês, também demonstrando talento. Ano passado, eu não confiava muito nele, achava muito cedo para ele chegar, que de repente ele não teria todas essas condições. Porém, mostrou logo de cara serviço ali na Manor, e agora também vai andando muito bem nesse carro da Force India. Mostra até aqui que foi uma boa escolha daqueles que levaram realmente ele para a equipe. E também ali o mexicano Sérgio Pérez, que volta e meia faz um pódio, faz um resultado muito bom. Então, esses 2 pilotos aí com certeza chamando a atenção para o time da Force India, que ano que vem tem todo esse boato também que pode voltar a ser Brabham, pode ser vendido, vamos aguardar. Então ontem, Sérgio Pérez, mexicano, 4º, e Esteban Ocon, 5º, sensacional. E ali quem acabou perdendo depois uma posição, porque teve punição nos boxes, parou de forma errada, ali acabou agindo com o carro de forma errada na pista de rolamento nos pits e tudo. O próprio Pascal Wehrlein com a Sauber, ele fez uma prova primorosa, ganhou várias posições, se aproveitou da confusão, passou vários competidores logo, fez uma prova cerebral, com velocidade, tática, focado, seguro. Ele fechou na realidade em 7º depois com essas modificações pós a corrida, que ele caiu para a 8ª, mas mesmo assim um verdadeiro milagre. Que situação, que glória ali para a Sauber, chegando em 8º logo no início do ano. Por mais que eles tenham a parceria ali com o grupo de investimento suíço, que injetou mais dinheiro, mas a Honda ainda não chegou no time, é só no ano que vem, e ali ele fazendo totalmente a diferença. Tanto o Marcus Ericsson, companheiro atual dele, no ano passado alfinetava o Nasser, era um jogo psicológico, falava que era melhor e tal, todo esse negócio. E aí, cadê ali o Marcus Ericsson? Cadê o sueco? O sueco não mostra realmente que veio nunca, fica para trás. Uma grande chance aí, né, que ele poderia aproveitar, não aproveita, está certo que o carro não ajuda, mas o time está do lado dele, é para você ver. Chega o Pascal Wehrlein, o cara bateu na corrida dos campeões no início do ano, teve problemas no pescoço, demorou a voltar, problemas físicos, chegou bem depois para se adaptar aos novos carros, toda uma situação complexa, tudo contra ele, e aí o cara chega, acelera e manda muito melhor que o companheiro, que outros vários aí de times, por exemplo, como a Renault, que tem o nosso lá, Jolyon Palmer, o nosso Jolyon Palmer, ele que poderia ser um carro ali que inclusive o Felipe Nasser poderia estar guiando, mas aí ele não mostra talento nenhum, ali fica batendo, rodando, se movendo em confusão, acaba errando bastante, belisca a zebra, e aí fica por isso mesmo. O Nico Hülkenberg classifica lá na frente, faz todo um trabalho de desenvolvimento da Renault, e o Jolyon Palmer não diz a que veio também. Então vagas aí ocupadas por pilotos que têm apoios financeiros, vão seguindo na Fórmula 1. É verdade que devem ter algum mérito deles para estarem ali, além disso,
Porém, sabemos o quanto é difícil chegar na principal categoria, mas há pilotos aí que renderiam muito mais por esses times. Então, o caso do Marcus Ericsson, que segue na Sauber, você vê. O Pascal Wehrlein, um alemão jovem também, chegou ali a se pensar que ele iria para a Mercedes, foi preterido, colocaram o próprio Valtteri Bottas na vaga, e aí o que aconteceu? O Valtteri Bottas está até andando bem, mas você vê, com um carro muito ruim, o próprio lá... Marcus Ericsson, essa galera toda vai fazendo muito feio. E o Wehrlein, totalmente a diferença ali. 7º, 8º com esse carro é surreal, é de outro mundo ali. Palmas totais ali para o Pascal Wehrlein, né, que mostrou logo de cara, ele poderia ficar em último, demorar para pegar o ritmo, nada. Desde que ele voltou, já voltou com tudo, já voltou com a faca entre os dentes ali, mostrando o serviço. E isso que é a Fórmula 1. Se numa sequência ali razoável não começa a mostrar resultado e aí não tem tanto apoio financeiro, fica complicado. Você vê o Felipe Nasser, ano passado, mostrando serviço, chegando em 9º no GP Brasil, salvando a situação de dinheiro em relação à FOM para a Sauber. Ele mesmo não conseguiu vaga nesse ano, ele tem muito talento, ele pode talvez voltar no ano que vem, ele não conseguiu ficar. E aí outros nessa situação aí também aguardam, acabam chegando aí para outras categorias. Então todo esse panorama, esse cenário aí que chama sempre a atenção da principal categoria do esporte a motor. Tomara que em breve, eu acredito que talvez até no próximo ano, alguma equipe mais ali para frente, uma equipe grande realmente, olhe para o Pascal Wehrlein e aí ele chame a atenção ainda mais no time de ponta. Ano que vem vão ter várias mudanças. A própria Ferrari talvez pode perder os 2 pilotos, Vettel, especula-se que ele vai para a Mercedes, ele pode ser companheiro de Hamilton, e aí isso daria muito o que falar, chamaria atenção também. Outro detalhe aí, uma dupla explosiva para 2018. Imagine só o que pode acontecer num time de ponta, ali, o principal da categoria atualmente, com esses dois correndo. Então, saindo Vettel e Raikkonen se aposentando, qualquer um poderia chegar lá, o próprio Bottas poderia ceder no lugar, ir para a Ferrari, o Ricardo sair da Red Bull, cenário totalmente aí de possibilidades mil para todo mundo no grid da Fórmula 1. Inclusive, nessa situação aí de mudanças, pode sobrar de maneira positiva para o Felipe Nasser, que está fora, por enquanto não está fazendo nada, mas aí ele pode voltar com tudo, inclusive ele vem fazendo a preparação física porque não sabe o que pode acontecer. Tudo muda muito rapidamente, tanto que o próprio Nico Rosberg decidiu se aposentar no ano passado, do nada, mudou todo o cenário, Massa voltou. Na vida, as coisas mudam muito rapidamente. E esse mês é mês de 500 milhas de Indianápolis, mudando um pouco, virando a chave do esporte a motor. Teremos no dia 28 a principal corrida do mundo no oval. Hoje já começaram os treinamentos e Fernando Alonso no oval, que ele não está tão acostumado assim, mas piloto bom, piloto bom, talentoso, ele sabe tudo e vai para cima, se adapta rapidamente. E aí ele conseguiu realmente pegar a mão do carro, o carro McLaren Honda Andretti. Já estava andando muito forte hoje, eu estava acompanhando pelo canal da IndyCar no YouTube, ele fazendo as curvas na altíssima velocidade ali, seguro já com um certo costume do jeito de guiar no oval, passando perto do muro, chegando próximo ali de virar o carro ali, sair de lado, encostar um pouco com o pneu. Então isso aí ele já pegou a perícia e com certeza eu imagino que na principal corrida aí de todas ele vai se divertir muito. E esse cenário aí do Alonso indo para a Fórmula Indy, deixando o Mônaco, Button correndo no lugar dele, isso com certeza aí chamando a atenção não só do mundo do esporte a motor, das notícias em geral, do jornalismo, em qualquer lugar você vê o pessoal falando de Alonso. Imagina a audiência que vai dar nesse dia de prova, tanto aqui no Brasil, no mundo, as 500 mil pessoas que costumam ir no autódromo, isso aí vai chamar completamente a atenção. E Fórmula Indy no sábado, correu no misto de Indianápolis, um misto que já correu a Fórmula 1 antigamente, parou em 2007, ali em 2008, porém é um traçado levemente modificado, eles não fazem a curva invertida do oval, e aí quem levou a melhor foi o Will Power, o australiano, primeiro triunfo dele no ano com o carro da Penske, carro cinza, prateado ali da Penske, e aí ele conseguiu realmente demonstrar que pode até brigar pelo título nesse ano, ser mais um candidato. Montoya voltou, ficou no meio do pelotão, Elinho também, o Tony teve problemas, e a corrida não teve até tantas disputas assim, mas foi um pouco interessante e podemos esperar aí que os treinamentos e o Pole Day no sábado com certeza serão também super acirrados. Aí a gente tem que... Voltou. Pode ser, evidentemente, a própria equipe Penske conseguindo esse detalhe aí da pole position. Então, galera, por hoje é só. Fiquem ligados aí na nossa Rádio RPC, no aplicativo Rádios Net.
e até a próxima aí. Valeu, grande abraço.